Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 4 de junho, festa do Corpus Christi. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, dos versículos de 12 a 16 e depois de 22 a 25. Este é o meu corpo, partido por vós. Este é o meu sangue, derramado por vós. O Corpus Christi é uma daquelas festas bonitas que está no coração de muita gente. Na verdade, precisávamos desse dia especial para refletir sobre esse mistério que tanto nos consola, alegra e fortalece. Esse pedacinho de pão é o próprio Jesus, o Deus encarnado, o Deus conosco, encerrado em um sacrário que te espera do dia do teu nascimento até a morte. Como sempre, para entender isso, precisa fazer experiência. Os milagres são inúmeros, mas você precisa do teu milagre. Portanto, procure hoje viver um momento especial, um momento pessoal, profundo de adoração. Participe da maravilhosa missa da sua paróquia ou diocese. Sinta Jesus e aprenda a fazer o mesmo que Ele faz, se derramar para ajudar os irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer essa Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à cidade. Um homem, carregando uma bilha de água, virá ao vosso encontro. Seguiu, e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam, e disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado pelas multidões. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje iniciamos a nossa reflexão a partir de um milagre que não é muito conhecido, mas que merece a nossa atenção pela abundância de provas científicas que o confirmam e pelo fato que aconteceu em Buenos Aires debaixo dos olhos do nosso Papa Francisco. Junto com esse diário vêm também os links para escutar o testemunho direto do cientista que está cuidando do caso. Foi o chamado milagre eucarístico de Buenos Aires, onde uma hóstia consagrada tornou-se carne e sangue. O cardeal Jorge Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, hoje Papa Francisco,
ordenou que se chamasse um fotógrafo profissional para tirar fotos do acontecimento para que os fatos não se perdessem. Depois foram conduzidas pesquisas de laboratório coordenadas pelo Dr. Castagnon. Os estudos mostraram que a matéria colhida da hóstia era uma parte do ventrículo esquerdo, músculo do coração de uma pessoa com cerca de 30 anos, sangue tipo AB de uma pessoa que tivesse sofrido muito com a morte, tendo sido golpeado e espancado. Os cientistas que realizaram o exame e os estudos não sabiam que era material proveniente de uma hóstia consagrada. Isso só lhes foi revelado após a análise, e foram surpreendidos porque haviam encontrado glóbulos vermelhos, glóbulos brancos pulsando durante a análise, como se o material tivesse sido colhido direto de um coração ainda vivo. Os acontecimentos. Às 19 horas do dia 18 de agosto de 1996, o padre Alejandro Pezzette celebrava a Santa Missa em uma igreja no centro comercial de Buenos Aires. Como estava já terminando a distribuição da Sagrada Comunhão, uma mulher veio até ele e informou que tinha encontrado uma hóstia descartada em um candelabro na parte de trás da igreja. Chegando ao lugar indicado, o padre Alejandro viu a hóstia profanada. Como ele não pudesse consumi-la, colocou-a em uma tigela de água, como normalmente acontece, e colocou esta hóstia no santuário da capela do Santíssimo Sacramento, aguardando que dissolvesse na água. Na segunda-feira, 26 de agosto, ao abrir o tabernáculo, viu com espanto que a hóstia havia se tornado uma substância sangrenta. Relatou o fato, então, ao arcebispo local, cardeal Dom Jorge Bergoglio, que determinou que a hóstia fosse fotografada profissionalmente, e as fotos foram tiradas em 6 de setembro de 1996. As fotos tiradas em 6 de setembro de 1996 mostram claramente que a hóstia se tornou um pedaço de carne sangrenta e que tinha aumentado consideravelmente de tamanho. Vamos ver o que falam as análises clínicas. Durante anos, a hóstia permaneceu no tabernáculo e o acontecimento foi mantido em segredo estrito. Desde que a hóstia não sofreu decomposição visível, o cardeal Bergoglio decidiu mandar analisá-la cientificamente. Uma amostra do tecido foi enviado para um laboratório em Buenos Aires. O laboratório relatou ter encontrado células vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração humano. O laboratório também informou que a amostra de tecido apresentava características de material humano ainda vivo, como as células pulsantes, como se estivessem em um coração. Em 1999, foi solicitado ao Dr. Ricardo Castagnon Gomes que realizasse alguns testes adicionais. Em 5 de outubro de 1999, na presença de representantes do cardeal Bergoglio, o Dr. Castagnon retirou amostras do tecido ensanguentado e enviou a Nova York para análises complementares. Para não prejudicar o estudo, propositalmente não foi informado à equipe de cientistas a sua verdadeira origem. O laboratório relatou que a amostra recebida
era do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. 5 anos mais tarde, 2004, Dr. Gomes contatou o Dr. Frédéric Zugibe, um grande nome da ciência, e pediu para avaliar uma amostra de teste, novamente mantendo em sigilo a origem da amostra. Dr. Zugibe, cardiologista renomado, determinou que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humanos. O médico declarou o seguinte: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo. O músculo é responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, estas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Evidentemente, foi uma grande surpresa para o cardiologista saber a verdadeira origem do tecido. 2 cientistas australianos, o cientista Mike Willise e o advogado Ron Tesoriero, testemunharam os testes. Ao saberem de onde a amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. Racional, Mike Willise perguntou ao médico por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas se tivessem vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água. Elas deixariam de existir em questão de minutos, disse o Dr. Zugibe. O médico foi então informado que a fonte da amostra fora inicialmente deixada em água durante 1 mês e em seguida durante 3 anos em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. O Dr. Zugibe declarou que não há maneira de explicar cientificamente este fato. Irmãos, nós devemos abrir os olhos e adquirir consciência das riquezas da Igreja Católica e das mensagens que Jesus nos envia. Só um cego não vê, ou melhor, quem quer ficar cego. Os mistérios deste milagre eucarístico continuam. O Dr. Willise se converteu ao catolicismo depois destes fatos. E os cientistas continuaram o aprofundamento. Os dados produzidos da análise de laboratório em Nova York foram comparados com outros dados, exatamente os dados do milagre eucarístico de Lanciano. E mais uma vez os resultados ficaram chocantes. Os cientistas, comparando as 2 hóstias que tinham se tornado carne, concluíram que elas pertencem à mesma pessoa, é o coração da mesma pessoa, e que o grupo de sangue é o AB positivo. O DNA encontrado neste sangue é o mesmo do Santo Sudário, é o mesmo do Sudário de Orvieto, e as características são aquelas de um homem que viveu na região do Oriente Médio. Tudo isso deve fazer-nos refletir muito. Como é possível, irmãos, que as células analisadas são glóbulos brancos vivos, depois de 11 anos que foram retirados, que a amostra foi retirada desta hóstia que se tornou carne. Os glóbulos brancos morrem depois de 15 minutos no máximo,
eles estão vivos e se movem e pulsam depois de 11 anos. Tudo isso deve fazer-nos refletir muito. Se Jesus achou oportuno dar este sinal, é porque nós precisamos, a Igreja precisa, o mundo precisa. Na hóstia consagrada, nós encontramos Jesus vivo, pulsando, Jesus que continua o momento do Calvário, da sua máxima doação. Podemos ter um contato vivo, um diálogo vivo com Ele. Você entende, meu irmão, que Jesus não está vivo somente nesta hóstia, que é carne viva, vivente, depois de muitos anos, mas Ele está vivo em todo o sacrário deste mundo, em toda a hóstia. Ele está vivo para nós, como estava para os apóstolos. Nós estamos em contato com o mesmo Jesus, como teve São João e Nossa Senhora aos pés da cruz. É você que está agora aos pés daquela cruz. A ciência nos obriga a entender isso. Não são raciocínios de beatas, mas os maiores nomes da pesquisa científica que nos obrigam a refletir, pensar e entender. Mas é o Evangelho que nos permite entender o verdadeiro sentido deste milagre. Este é o meu corpo entregue por vós. Este é o meu sangue derramado por vós. Irmãos, hoje nós podemos ter mais intimidade com Jesus do que tiveram os apóstolos. Nós estamos em contato com o coração vivo e pulsante de Jesus, a Santa Eucaristia. Com alegria e fé, vamos participar hoje da solene Santa Missa com a procissão do Corpus Christi e procuremos viver a nossa hora de adoração pessoal silenciosa, profunda e íntima com Jesus, que hoje continua vivo por você. E diante do Evangelho de hoje, diante deste milagre, diante desses testemunhos, vamos escolher o nosso propósito. Como falamos, procuramos participar da Santa Missa, hoje que é um dia de festa, de preceito, um dia bonito e importante. Participamos da Santa Missa e procuramos também viver uma hora de adoração, como a Cassuda acabou de falar. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos nesta festa do corpo e sangue do Senhor.